Ele se casou por obrigação, sem amor, sem escolha. Mas quando seu filho nasceu, o milionário finalmente entendeu a verdade que sempre negou. Ela era o amor da sua vida. A chuva batia forte nas vidraças do escritório no 28º andar do edifício comercial, na Faria Lima. Gabriel Mendes observava São Paulo se estender infinitamente através das gotas que escorriam pelo vidro, cada uma carregando um pedaço da tarde cinzenta que espelhava perfeitamente seu estado de espírito. Aos 32 anos, ele havia construído uma reputação sólida nos negócios, mas nunca imaginara que chegaria o dia em que sua liberdade seria negociada como uma propriedade qualquer. Gabriel, precisamos conversar. A voz grave de seu pai, Rodrigo Mendes, ecoou pela sala ampla, quebrando o silêncio pesado que dominava o ambiente desde que os advogados haviam saído. Gabriel se virou lentamente, os olhos castanhos refletindo uma mistura de resignação e revolta. Rodrigo estava sentado atrás da mesa de mogno maciço, os cabelos grisalhos perfeitamente penteados, o terno italiano impecável, mas as linhas de expressão ao redor dos olhos denunciavam o peso da situação. Já conversamos, pai. Você deixou bem claro que não há alternativa. Gabriel caminhou até a poltrona de couro e se sentou cruzando as pernas com uma elegância natural que havia aprendido desde criança. A Silva Construções tem os terrenos que precisamos para o projeto da Zona Sul. Sem essa parceria, perdemos o investimento de 500 milhões de reais. Rodrigo suspirou pesadamente. Vicente Silva só aceita a negociação se houver uma união entre as famílias. É a garantia que ele quer. E Helena? Ela sabe que está sendo usada como moeda de troca? Gabriel não conseguiu disfarçar a amargura na voz. Ela entende a situação da família. Vicente me garantiu que ela concorda com o arranjo. Rodrigo se levantou e caminhou até a janela. Olha, filho, sei que não é fácil, mas Helena é uma moça educada, formada em arquitetura pela USP. Ela pode ser uma boa companheira. Gabriel riu sem humor. Uma boa companheira. Como se estivéssemos falando de escolher um carro novo. O telefone tocou, interrompendo a conversa tensa. A secretária anunciou que Vicente Silva havia chegado para a reunião das 4 horas. Gabriel sentiu o estômago se contrair. Em alguns minutos, estaria frente a frente com o homem que estava literalmente vendendo a própria filha para salvar seus negócios. Gabriel. Rodrigo colocou a mão no ombro do filho. Eu sei que você esperava se casar por amor, mas às vezes a vida nos obriga a fazer escolhas difíceis. Quem sabe com o tempo? Quem sabe o que, pai? Que eu aprenda a amar uma estranha. Que ela aprenda a me amar, mesmo sabendo que nossa união é apenas um contrato comercial. Gabriel se levantou bruscamente. Isso não é vida, é uma encenação. A porta se abriu e Vicente Silva entrou acompanhado por uma jovem de aproximadamente 28 anos. Helena Silva era exatamente como Gabriel se lembrava dos poucos eventos sociais em que se encontraram. Cabelos castanhos ondulados presos em um coque elegante, olhos verdes expressivos e uma postura que demonstrava determinação mesmo diante da situação constrangedora. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, e Gabriel notou que suas mãos tremiam ligeiramente enquanto cumprimentava seu pai. Os olhos dele se encontraram por um momento, e ele viu ali a mesma resignação que sentia. Helena, Gabriel, Vicente Silva, um homem de estatura mediana com bigode grisalho, tentava manter um tom jovial que não combinava com a gravidade da situação. Que tal vocês conversarem um pouco a sós enquanto Rodrigo e eu finalizamos os detalhes? Helena assentiu silenciosamente, e Gabriel indicou as poltronas próximas à janela. Eles se sentaram com uma distância respeitosa, o silêncio se estendendo por alguns segundos que pareceram eternos. Não precisa fingir que está feliz com isso, Helena disse finalmente, sua voz suave, mas firme. Eu entendo perfeitamente o que estamos fazendo aqui. Gabriel a observou com atenção renovada. Havia uma honestidade brutal naquelas palavras que ele não esperava. E você? Como se sente sendo negociada? Ele hesitou na escolha da palavra, mas decidiu ser direto. Helena olhou para as mãos entrelaçadas no colo. Meu pai investiu tudo em um projeto que deu errado. Se não fecharmos esse negócio, perdemos não apenas a empresa, mas também a casa onde minha mãe vive. Ela está doente, precisa de cuidados especiais. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele.
Então sim, aceito ser negociada se isso significa proteger quem eu amo. A honestidade crua daquela resposta atingiu Gabriel de forma inesperada. Ele havia esperado encontrar uma mulher interesseira, talvez até ambiciosa, que via no casamento uma oportunidade de ascensão social. Em vez disso, encontrou alguém que, assim como ele, estava sendo sacrificada no altar dos negócios familiares. Pelo menos somos dois prisioneiros na mesma cela, Gabriel murmurou, tentando aliviar a tensão. Helena esboçou um sorriso triste. Suponho que isso seja melhor do que estar sozinha nela. 3 semanas depois, a mansão dos Mendes em Alphaville estava empolvorosa com os preparativos para o casamento. Gabriel observava o movimento frenético dos fornecedores através da janela de seu escritório particular, sentindo-se cada vez mais distante de sua própria vida. Helena havia se mudado para um apartamento próximo à empresa 2 semanas antes, alegando que seria mais prático para participar do planejamento. Na verdade, ambos sabiam que era uma forma de manter as aparências e evitar a intimidade forçada de uma convivência prematura. Gabriel, querido, precisamos definir a lua de mel. Sua mãe, Cecília Mendes, entrou no escritório carregando várias brochuras de viagem. Aos 58 anos, ela ainda mantinha a elegância natural que havia encantado Rodrigo na juventude, mas Gabriel notou que suas mãos tremulavam ligeiramente, um sinal de nervosismo que ela tentava esconder. Mãe, Helena e eu já conversamos sobre isso. Vamos para Campos do Jordão por 1 semana. Algo simples. Gabriel não conseguiu disfarçar a falta de entusiasmo na voz. Cecília franziu as sobrancelhas, pousando as brochuras sobre a mesa. Filho, sei que essa situação não é ideal, mas Helena parece ser uma moça maravilhosa. Talvez se vocês se dessem uma chance real... Uma chance real? Gabriel se levantou, caminhando até a estante de livros. Mãe, estamos nos casando porque nossos pais fizeram um acordo comercial. Que parte disso é real? O casamento do seu pai e meu também foi arranjado, Cecília disse suavemente. E olha onde chegamos. Gabriel se virou para a mãe, surpreso. Vocês nunca me contaram isso, porque construímos algo verdadeiro com o tempo. Seu pai me conquistou com pequenos gestos, com paciência e carinho. O amor pode nascer de muitas formas diferentes. Cecília se aproximou do filho. Helena não é sua inimiga, Gabriel. Ela está na mesma situação que você. Naquele momento, a campainha da mansão tocou, e eles ouviram a voz de Helena sendo cumprimentada pela governanta. Gabriel sentiu uma pontada estranha no estômago, um misto de ansiedade e algo que não conseguia identificar. Vou deixá-los conversarem. Cecília beijou a testa do filho. Lembra-se, pequenos gestos, Gabriel. Helena apareceu na porta alguns minutos depois, usando um vestido verde claro que realçava seus olhos. Ela carregava uma pasta e parecia ligeiramente ofegante. Desculpe o atraso. Tive uma reunião com os decoradores da igreja que se estendeu mais do que esperava. Ela colocou a pasta sobre a mesa. Trouxe algumas opções para você aprovar. Gabriel notou que ela parecia cansada. Você almoçou? A pergunta saiu de forma mais gentil do que ele pretendia, e Helena pareceu surpresa. Ainda não. Estava muito corrida hoje. Ela começou a abrir a pasta. Mas podemos ver isso rapidamente e depois eu... Helena. Gabriel a interrompeu. Sente-se. Vou pedir para prepararem algo para você. Ela hesitou por um momento antes de se sentar na poltrona próxima à janela. Gabriel tocou o interfone e pediu para a governanta servir um almoço leve. Em seguida, ele se sentou na poltrona ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Como está sua mãe? Gabriel perguntou, lembrando-se da conversa que tiveram na primeira reunião. Os olhos de Helena se iluminaram ligeiramente. Melhor. Obrigada por perguntar. Os novos medicamentos estão fazendo efeito. Ela pausou, estudando o rosto dele. Você realmente quer saber ou está apenas sendo educado? A pergunta direta o pegou desprevenido. Eu realmente quero saber. Sei que ela é importante para você. Helena assentiu lentamente. Ela tem artrite reumatoide severa. Alguns dias são piores que outros, mas ela é uma guerreira. Um sorriso genuíno apareceu em seus lábios. Ela está animada com o casamento, sabe? Diz que eu finalmente vou ter alguém para cuidar de mim. Gabriel sentiu um aperto no peito. E você? Precisa de alguém para cuidar de você? Helena o olhou diretamente nos olhos. Aprendi desde cedo a cuidar de mim mesma. Mas
Seria bom não precisar fazer isso sozinha o tempo todo. Havia uma vulnerabilidade naquelas palavras que tocou algo profundo em Gabriel. Ele sempre a havia visto como uma mulher forte e determinada, mas naquele momento percebeu que a força dela vinha da necessidade, não da escolha. A governanta chegou com uma bandeja contendo sanduíches, frutas e suco natural. Enquanto Helena comia, eles conversaram sobre detalhes do casamento de forma mais natural do que em qualquer encontro anterior. Gabriel, posso te fazer uma pergunta pessoal? Helena perguntou depois de terminar de comer. Claro. Você já foi apaixonado? Quero dizer, realmente apaixonado? Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos. Uma vez, na faculdade, pensei que íamos nos casar. Ele olhou para as próprias mãos. Ela terminou comigo quando descobriu quanto dinheiro minha família tinha. Disse que não queria virar apenas mais uma esposa troféu. Ela te fez uma pergunta justa. Helena disse suavemente. Como assim? Você teria se casado com ela se ela fosse pobre, se sua família não aprovasse? Helena não desviou o olhar. Ou você teria escolhido a segurança da aprovação familiar? Gabriel abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma resposta fácil. Helena havia tocado em uma ferida que ele pensava ter curado. Não sei, ele admitiu finalmente. Talvez ela tenha me conhecido melhor do que eu conhecia a mim mesmo. Pelo menos agora você não precisa fazer essa escolha. Helena disse com um sorriso triste. Nós dois já sabemos exatamente onde estamos. Gabriel a observou por um longo momento. Havia algo naquela mulher que o intrigava cada vez mais. Ela não era apenas bonita. Era inteligente, honesta de uma forma brutal, e tinha uma força silenciosa que ele estava começando a admirar. Helena, ele disse finalmente. Mesmo que nosso casamento tenha começado como um acordo, isso não significa que precisa continuar sendo apenas isso. Ela inclinou a cabeça, estudando o rosto dele. O que você está sugerindo? Que tentemos ser amigos, parceiros reais. Talvez não consigamos ter um casamento por amor, mas podemos ter um casamento com respeito mútuo e carinho. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, considerando a proposta. Amigos, ela repetiu lentamente. Eu gostaria disso. Pela primeira vez desde que soube do arranjo matrimonial, Gabriel sentiu uma pontada de esperança. Talvez sua mãe estivesse certa. Talvez pequenos gestos pudessem realmente construir algo verdadeiro. O casamento aconteceu numa manhã ensolarada de sábado na Igreja do Rosário, em São Paulo. Gabriel ajustou a gravata pela 5ª vez enquanto esperava Helena caminhar pelo corredor. O nervosismo que sentia não era o de um noivo apaixonado, mas sim de alguém que estava prestes a assinar um contrato que mudaria sua vida para sempre. Quando as portas se abriram e Helena apareceu ao lado do pai, Gabriel sentiu o ar faltar momentaneamente. O vestido de noiva era elegante sem ser extravagante, cetim branco com uma cauda discreta e bordados delicados. Mas o que mais o impressionou foi a expressão serena no rosto dela. Não havia lágrimas de felicidade como nas outras noivas que já havia visto, mas também não havia tristeza. Era uma aceitação digna do momento que estavam vivendo. Os votos foram tradicionais, palavras decoradas que eles pronunciaram olhando nos olhos um do outro. Gabriel notou que as mãos de Helena tremiam ligeiramente quando ela segurou as dele, e ele apertou os dedos dela de forma reconfortante. Foi um gesto instintivo que surpreendeu ambos. Você pode beijar a noiva, anunciou o padre. Gabriel se inclinou e tocou os lábios de Helena com suavidade, um beijo casto que selou oficialmente sua união. Quando se separaram, ela sussurrou apenas para ele ouvir. Obrigada por ter sido gentil. A recepção aconteceu no Copacabana Palace, que havia sido decorado com arranjos de rosas brancas e lilazes. Gabriel e Helena circularam entre os convidados como qualquer casal recém-casado, recebendo cumprimentos e felicitações. Para observadores externos pareciam o par perfeito. Ele elegante em seu smoking, ela radiante no vestido de festa que havia escolhido para depois da cerimônia. Eles fazem um casal lindo, Gabriel ouviu uma das amigas de sua mãe comentar. E ela parece ser uma moça tão educada. Durante a valsa, Helena seguiu seus passos com natural elegância. Eles haviam feito apenas 2 aulas de dança, mas ela parecia à vontade em seus braços. Como você está se sentindo? Gabriel perguntou enquanto dançavam.
Como se fosse a protagonista de um filme sobre a vida de outra pessoa. Helena respondeu com honestidade. E você? Igual. Ele girou ela suavemente. Mas o filme não está sendo tão ruim quanto eu imaginava. Helena sorriu. O primeiro sorriso genuíno dele havia visto durante todo o dia. Talvez tenhamos sorte e seja um filme com final feliz. Depois da recepção, eles seguiram para Campos do Jordão, conforme planejado. A pousada que Gabriel havia escolhido era acolhedora, com lareira e vista para as montanhas. Eles tinham reservado a suíte principal, mas Gabriel havia pedido para que fosse preparada uma cama extra na sala. Você não precisa dormir no sofá, Helena disse quando chegaram ao quarto. A cama é grande o suficiente para 2 adultos civilizados. Gabriel hesitou. Tem certeza? Não quero que se sinta desconfortável. Gabriel, somos casados agora. Legalmente, pelo menos. Podemos dividir uma cama sem que isso signifique alguma coisa, além do fato de que ambos precisamos de uma boa noite de sono. Eles jantaram no restaurante da pousada, conversando sobre suas infâncias, formações acadêmicas e interesses. Gabriel descobriu que Helena adorava livros de história, que havia viajado para a Europa sozinha aos 25 anos e que sabia cozinhar pratos que havia aprendido com a avó italiana. E você? Qual é o seu talento secreto? Helena perguntou enquanto tomavam vinho. Toco piano, Gabriel admitiu. Não muito bem, mas minha mãe insistiu nas aulas quando eu era criança. Tocar piano não é um talento secreto, é um talento admirável, Helena corrigiu. Eu gostaria de ouvir algum dia. Talvez um dia destes. Gabriel notou que estava realmente relaxado pela primeira vez em semanas. Helena, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já pensou em ter filhos? Quero dizer, antes de tudo isso acontecer? Helena girou a taça de vinho entre os dedos. Sempre quis. Imaginei que teria 2 ou 3, uma casa com quintal, talvez um cachorro. Ela olhou para ele. Por que pergunta? Porque em algum momento nossos pais vão esperar que tenhamos herdeiros, e eu queria saber como você se sente em relação a isso. Honestamente, tenho medo, Helena admitiu. Ter filhos com alguém que não me ama, criar crianças em um casamento sem amor verdadeiro, não é assim que imaginei a maternidade. Gabriel assentiu pensativamente. Ah, se não fosse um casamento sem amor. Como assim? E se fosse um casamento com um amor diferente? Não paixão romântica, mas carinho genuíno, respeito, parceria? Gabriel escolheu as palavras cuidadosamente. Você acha que seria possível criar uma família feliz assim? Helena o estudou por um longo momento. Você está falando teoricamente ou praticamente? Praticamente, sobre nós. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, considerando a pergunta seriamente. Acho que sim, disse finalmente. Se ambos estivéssemos comprometidos a construir algo real, respeitoso e carinhoso, acho que poderia funcionar. Ela pausou. Mas teria que ser uma decisão consciente de ambos. Não algo que acontecesse apenas porque é esperado de nós. Gabriel assentiu. Concordo completamente. Naquela noite eles dormiram na mesma cama, mantendo uma distância respeitosa. Gabriel ficou acordado por algum tempo, ouvindo a respiração suave de Helena e pensando na conversa que haviam tido. Pela primeira vez, começou a imaginar um futuro que não fosse apenas uma obrigação, mas uma possibilidade real de felicidade. 2 meses depois do casamento, Gabriel e Helena haviam estabelecido uma rotina surpreendentemente harmoniosa. Eles moravam na cobertura que Gabriel havia comprado em Moema, um apartamento amplo com varanda gourmet e vista panorâmica da cidade. Helena havia insistido em decorar o espaço junto com ele, e o resultado foi um lar que refletia a personalidade de ambos. Gabriel chegava em casa por volta das 7 da noite e frequentemente encontrava Helena na cozinha, preparando jantares que estavam se tornando cada vez mais elaborados. Ela havia se revelado uma excelente cozinheira, e ele descobriu que gostava de ajudá-la, mesmo que suas habilidades culinárias fossem limitadas. Como foi o dia? Helena perguntou enquanto tempera o peixe que estavam preparando juntos. Fechamos o contrato com a construtora de Recife. Seu pai ficou muito satisfeito com os resultados. Gabriel cortava legumes com a concentração de alguém que ainda estava aprendendo. E o seu? Como foi a reunião com os clientes do projeto residencial? Helena havia voltado a trabalhar como arquiteta freelancer,
pegando projetos menores que lhe permitiam manter a independência profissional. Gabriel admirava sua determinação em não depender completamente dele financeiramente. Eles aprovaram a proposta. É uma casa no Morumbi, bem no meu estilo. Helena sorriu, animada. Posso te mostrar os desenhos depois do jantar? Claro, adoro ver seus projetos. Gabriel percebia que não estava apenas sendo educado. Realmente gostava de ver o entusiasmo de Helena quando falava sobre arquitetura. Durante o jantar, eles conversaram sobre o trabalho, sobre as famílias, sobre livros que estavam lendo. Gabriel descobriu que Helena tinha opiniões fortes sobre política e economia e que conseguia debater ideias complexas sem perder a elegância. Ela, por sua vez, ficava surpresa com o lado mais intelectual dele, que havia sido escondido atrás da imagem do empresário bem-sucedido. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Helena disse enquanto tomavam vinho na varanda. Sempre pode. Você é feliz, quero dizer, com a vida que temos agora? Gabriel considerou a pergunta seriamente. Sabe, eu esperava me sentir aprisionado, ressentido, mas, na verdade, ele pausou procurando as palavras certas. Eu me sinto mais em paz do que me sentia antes de nos casarmos. Por quê? Porque não há pressão. Não preciso fingir ser alguém que não sou para conquistar você. Não há jogos, mentiras ou expectativas impossíveis. Gabriel olhou para ela. Posso simplesmente ser eu mesmo. E você me aceita como sou. Helena sorriu suavemente. É engraçado, eu sinto a mesma coisa. É como se tivéssemos saltado toda a parte complicada dos relacionamentos e ido direto para a parceria real. Não sente falta? Da paixão? Do romance tradicional? Helena refletiu por um momento. Às vezes. Mas também me lembro de como era estar sempre preocupada se a pessoa gostava realmente de mim ou apenas da ideia de mim. Aqui, sei exatamente onde estou. E há algo muito reconfortante nisso. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Gabriel notou que a distância entre eles na cama tinha diminuído naturalmente ao longo das semanas. Não era intimidade física, mas uma proximidade confortável, como dois amigos que compartilhavam um espaço. Helena, ele disse na escuridão. Obrigado. Pelo quê? Por tornar isso mais fácil do que eu imaginava. Por ser você. Ele sentiu quando ela se virou para olhá-lo, mesmo que não conseguisse ver seu rosto na escuridão. Gabriel, posso te contar uma coisa? Quando meu pai me contou sobre o arranjo, eu chorei por 3 dias seguidos. Não porque não quisesse me casar com você, mas porque achei que nunca seria mais do que uma transação comercial. E agora? Agora, eu acordo de manhã e fico feliz sabendo que você estará tomando café na cozinha. Fico animada para te contar sobre meu dia. Sinto sua falta quando você viaja a trabalho. Sua voz era suave, quase sussurrada. Não sei se isso é amor, mas é algo real. E talvez seja o suficiente. Gabriel sentiu algo se mover no peito, uma emoção que não conseguia nomear completamente. Para mim também é suficiente, ele disse. E pela primeira vez desde o casamento, sentiu que estava sendo completamente honesto sobre seus sentimentos. Na semana seguinte, Helena percebeu que estava atrasada. Inicialmente atribuiu ao estresse dos novos projetos de trabalho, mas quando o atraso se estendeu, ela decidiu fazer um teste de gravidez. As 2 linhas apareceram quase imediatamente. Helena se sentou no banheiro por longos minutos, olhando para o teste e tentando processar a informação. Eles haviam conversado sobre filhos teoricamente, mas isso tornava tudo muito real, muito rápido. Como contaria para Gabriel? Eles mal estavam começando a construir uma amizade sólida, e agora uma criança mudaria tudo novamente. Ela guardou o teste na gaveta e decidiu agendar uma consulta médica antes de contar para ele. Precisava ter certeza, precisava de tempo para processar o que estava acontecendo, mas enquanto preparava o jantar naquela noite, observando Gabriel ler relatórios na sala, Helena sentiu algo novo, uma pontada de empolgação. Talvez uma criança não fosse uma complicação. Talvez fosse exatamente o que precisavam para transformar sua parceria em uma família real. Helena passou 3 dias guardando o segredo antes de conseguir coragem para contar a Gabriel. Durante esse tempo, ela observou cada gesto dele com novos olhos, imaginando como ele reagiria à notícia.
Seria felicidade? Pânico? Ou simplesmente aceitação resignada de mais uma obrigação em seu casamento arranjado? A consulta médica confirmou. Ela estava grávida de 6 semanas. O médico havia parabenizado o casal com entusiasmo, assumindo que se tratava de uma gravidez planejada. Helena sorriu e agradeceu, mas por dentro sentia um turbilhão de emoções contraditórias. Na quinta-feira à noite, Gabriel chegou em casa mais cedo que o habitual, carregando uma garrafa de vinho e flores. "Estamos comemorando alguma coisa?" Helena perguntou, tentando manter o tom casual enquanto arrumava as flores em um vaso. "O projeto da Zona Sul foi aprovado pela prefeitura. Oficialmente somos sócios de uma das maiores incorporadoras do país agora." Gabriel sorria com genuíno entusiasmo. Seu pai estava radiante quando recebia a ligação. Helena sentiu o estômago se revirar. Não sabia se era nervosismo ou enjoo matinal. "Isso é maravilhoso, Gabriel. Realmente. Pensei que poderíamos jantar na varanda hoje. O tempo está perfeito e..." Gabriel parou de falar, notando algo diferente na expressão dela. "Está tudo bem? Você parece pálida." Helena respirou fundo. Era agora ou nunca. "Gabriel, precisamos conversar. Tem uma coisa que preciso te contar." A expressão dele mudou imediatamente, tornando-se mais séria. Ele colocou a garrafa de vinho sobre o balcão e se aproximou. "O que aconteceu? É sua mãe?" "Não, não é minha mãe." Helena se sentou em uma das cadeiras da cozinha e Gabriel fez o mesmo. "Gabriel, eu estou grávida." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Gabriel ficou completamente imóvel, processando a informação. Helena observou várias emoções passarem pelo rosto dele. Surpresa, confusão e algo que ela não conseguiu identificar. "Grávida?" Ele repetiu lentamente como se testasse o som da palavra. "Tem certeza?" "Fiz o teste 3 vezes e confirmei com o médico hoje cedo. Estou de 6 semanas." Gabriel se levantou e começou a caminhar pela cozinha, passando as mãos pelos cabelos. Helena sentiu o coração disparar. Essa não era a reação que ela havia esperado. "Sei que é uma surpresa", ela disse, tentando manter a voz firme. "E sei que complica tudo entre nós, mas..." "Complica?" Gabriel parou de andar e olhou para ela. "Helena, isso não complica nada. Isso muda tudo." "Muda como?" Gabriel voltou a se sentar, desta vez mais próximo dela. "Lembra da nossa conversa em Campos do Jordão? Sobre construir uma família mesmo sem ter o amor tradicional?" Helena assentiu. "Eu não conseguia parar de pensar nisso. Na verdade, nas últimas semanas, tenho pensado muito sobre como seria ter filhos com você. Se conseguiríamos ser bons pais juntos." Gabriel pegou as mãos dela. "E agora é real." "E como você se sente com isso sendo real?" Gabriel ficou em silêncio por alguns momentos, olhando para as mãos entrelaçadas. "Assustado", ele admitiu, "mas também empolgado. Sei que pode soar estranho, considerando como nos casamos, mas, Helena..." Ele ergueu os olhos para encontrar os dela. "Eu quero esse bebê. Quero essa família. Com você." Helena sentiu lágrimas picarem em seus olhos. "Sério? Mais sério do que já fui sobre qualquer coisa na minha vida." Gabriel acariciou o rosto dela suavemente. "Você quer também?" "Sim", Helena sussurrou. "Estou apavorada, mas sim, quero muito." Gabriel a puxou para um abraço, e pela primeira vez desde que se casaram, Helena se permitiu relaxar completamente nos braços dele. Era mais do que o abraço de um amigo. Havia algo mais profundo ali, uma conexão que ela não havia sentido antes. "Como vamos contar para nossas famílias?" Gabriel perguntou, ainda a abraçando. "Com cuidado. Você sabe que vão achar que foi planejado para consolidar a sociedade." Gabriel se afastou para olhá-la. "E se foi? O quê? E se de alguma forma isso foi exatamente o que deveria acontecer? E se o universo está tentando nos dizer que estamos no caminho certo?" Helena sorriu através das lágrimas. "Você acredita em destino agora? Eu acredito em você, em nós, em essa família que estamos construindo." Gabriel colocou a mão sobre a barriga ainda lisa dela. "Nosso bebê." Naquela noite, eles se deitaram mais próximos do que nunca, com a mão de Gabriel ainda sobre a barriga de Helena. Ela adormeceu, ouvindo ele sussurrar planos para o futuro, sobre como transformar um dos quartos em berçário, sobre ensinar a criança a jogar futebol ou tocar piano,
sobre viagens que fariam quando o bebê fosse maior. Pela primeira vez desde que se conheciam, Helena se sentiu parte de algo maior do que um acordo comercial. Ela estava construindo uma família. A notícia da gravidez mudou a dinâmica entre Gabriel e Helena de forma quase imperceptível no início, mas profunda em seus fundamentos. Gabriel passou a chegar em casa mais cedo, sempre perguntando como ela estava se sentindo, se precisava de alguma coisa. Helena, por sua vez, começou a incluí-lo naturalmente em todas as decisões relacionadas à gravidez. O médico disse que podemos ouvir os batimentos cardíacos na próxima consulta. Helena contou durante o café da manhã, 2 semanas depois de revelar a gravidez. Gabriel quase derrubou a xícara de café. Sério? Já é possível? Com 10 semanas, sim. Você gostaria de ir comigo? A pergunta saiu mais hesitante do que Helena pretendia. Eles ainda estavam navegando pelos novos territórios de sua relação, descobrindo até onde iam os limites de sua parceria. Claro que quero ir. A resposta veio imediata e entusiástica. Que horas é a consulta? Posso remarcar a reunião da tarde? Helena sentiu uma onda de alívio e algo mais. Um carinho genuíno por esse homem que estava se esforçando tanto para fazer tudo dar certo. A consulta aconteceu numa terça-feira chuvosa. Gabriel segurou a mão de Helena durante todo o ultrassom, e quando o som ritmado do coração do bebê ecoou pela sala, ela viu lágrimas se formarem nos olhos dele. É real, ele murmurou apertando a mão dela. Nosso bebê está realmente aí. Os senhores gostariam de uma foto? Perguntou a médica, sorrindo diante da emoção óbvia do casal. Gabriel assentiu vigorosamente e Helena riu da empolgação dele. Durante todo o caminho de volta para casa, ele não parou de olhar para a imagem do ultrassom. Vou mostrar para meus pais hoje à noite, ele disse. Eles vão ficar emocionados. E como acha que eles vão reagir? Quero dizer sobre a velocidade com que isso aconteceu? Gabriel considerou a pergunta. Minha mãe vai ficar nas nuvens. Ela vem perguntando sobre netos desde que nos casamos. Meu pai... Ele pausou. Meu pai vai ficar satisfeito porque isso torna nossa união mais sólida aos olhos dos negócios, mas acho que também vai ficar genuinamente feliz. Naquela noite, eles jantaram na casa dos pais de Gabriel. Cecília havia preparado uma refeição elaborada, como sempre fazia quando o filho visitava com Helena. Vocês dois estão radiantes hoje, Cecília observou enquanto servia a sobremesa. Aconteceu alguma coisa boa? Gabriel e Helena trocaram olhares, um sorriso cúmplice passando entre eles. Na verdade, temos uma novidade, Gabriel disse, tirando a foto do ultrassom do bolso. Vocês vão ser avós. O grito de alegria de Cecília ecoou pela casa inteira. Ela levantou da cadeira tão rapidamente que quase derrubou a mesa, correndo para abraçar Helena primeiro. Depois Gabriel. Meu Deus, quando? Como vocês estão se sentindo? Precisam de alguma coisa? As perguntas saíam em rajadas, enquanto ela alternava entre rir e chorar. Rodrigo, mais contido, se levantou e abraçou o filho com emoção genuína. Parabéns, Gabriel. Vocês vão ser pais maravilhosos. Durante o resto da noite, os 4 planejaram entusiasticamente o futuro da criança. Cecília já falava sobre transformar um dos quartos da mansão em quarto para o neto. Rodrigo mencionava as reformas que fariam no apartamento do casal. E Gabriel e Helena se entreolhavam divertidos com tanto entusiasmo. No caminho de volta para casa, Helena comentou: Sua mãe está mais animada que nós dois juntos. Ela tentou ter mais filhos depois de mim, mas nunca conseguiu. Acho que transferiu toda a esperança para os netos. Gabriel dirigia com uma das mãos, mantendo a outra entrelaçada com a de Helena, um hábito que havia desenvolvido recentemente. E seus pais? Quando vamos contar para eles? Amanhã. Papai vai ficar emocionado, mas vai tentar disfarçar. Mamãe vai chorar e já vai começar a tricotar roupinhas. Gabriel riu. Nossa criança vai ser muito amada. Vai mesmo, Helena concordou, e pela primeira vez, desde que descobriu a gravidez, ela se sentiu completamente segura sobre o futuro. Na manhã seguinte, Helena acordou com uma sensação estranha, um misto de tontura e náusea que a fez correr para o banheiro. Gabriel, que ainda estava se arrumando para o trabalho, apareceu na porta do banheiro preocupado. Está tudo bem? Enjoo matinal, Helena explicou, sentada no chão ao lado da privada. A médica disse que é normal.
Gabriel se ajoelhou ao lado dela, afastando os cabelos do rosto dela com gentileza. O que posso fazer? Quer que eu fique em casa hoje? Não, estou bem. É só parte do processo. Helena tentou sorrir, mas outra onda de náusea a atingiu. Gabriel permaneceu ali, segurando os cabelos dela e oferecendo água quando ela precisou. Quando a náusea passou, ele ajudou a se levantar e a se sentar na cama. Vou cancelar os compromissos da manhã, ele disse, já pegando o telefone. Gabriel, não precisa... Preciso, sim. Ele se sentou na cama ao lado dela. Helena, você está carregando nosso filho. Se isso não for prioridade máxima na minha vida, então eu não entendi nada sobre ser um bom marido e pai. Helena olhou para ele, surpresa pela intensidade da declaração. Um bom marido? Gabriel pausou, como se apenas tivesse percebido o que havia dito. Sim, quero ser um bom marido para você, Helena. Não apenas um parceiro ou um amigo, um marido de verdade. O que isso significa para você? Significa que você é minha prioridade. Significa que vou cuidar de você e do nosso bebê. Significa que... Ele hesitou procurando as palavras certas. Significa que quero que isso seja real. Completamente real. Helena sentiu seu coração acelerar. Gabriel... Sei que não foi assim que começamos, mas, Helena, em algum lugar pelo caminho, isso se tornou muito mais do que um acordo para mim. Gabriel pegou as mãos dela. Você se tornou muito mais do que uma esposa de conveniência. Você se tornou importante, muito importante. Helena estudou o rosto dele, procurando por sinais de que ele estava dizendo aquilo apenas por causa da gravidez. Mas o que viu foram olhos sinceros. Uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Para mim também. Ela admitiu suavemente. Você também se tornou muito importante para mim, Gabriel. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, as mãos entrelaçadas, processando a admissão mútua de que algo havia mudado entre eles. Então, o que fazemos agora? Helena perguntou. Agora, Gabriel disse, inclinando-se para beijar a testa dela. Cuidamos um do outro e construímos a família que queremos ter. O 5º mês de gravidez trouxe mudanças visíveis, não apenas no corpo de Helena, mas na dinâmica de todo o relacionamento. Sua barriga já estava arredondada, e Gabriel havia se tornado quase obsessivo em seus cuidados com ela. Ele instalou barras de apoio no banheiro, trocou todos os tapetes da casa para evitar que ela escorregasse, e começou a ler todos os livros sobre gravidez que conseguiu encontrar. Gabriel, não estou inválida. Helena riu enquanto o observava preparar um lanche elaborado com frutas, queijos e pães integrais. Posso fazer meu próprio sanduíche. O livro diz que você precisa de proteína, carboidratos complexos e vitamina C a cada 3 horas. Ele respondeu seriamente, arranjando tudo em um prato, como se fosse uma apresentação de restaurante 5 estrelas. Helena balançou a cabeça divertida. Você leu quantos livros sobre gravidez? 8. E ainda tenho mais 3 na fila. Gabriel colocou o prato diante dela e se sentou na cadeira ao lado. Quero ter certeza de que estou fazendo tudo certo. Você está fazendo mais do que certo. Está fazendo perfeito. Helena pegou a mão dele. Sabe, às vezes eu esqueço que esse casamento começou como um acordo. Gabriel sorriu, um sorriso diferente dos que ela estava acostumada a ver. Mais aberto, mais vulnerável. Eu também esqueço. Na verdade, quando acordo de manhã e vejo você do meu lado, é a primeira coisa que me faz feliz no dia. Helena sentiu seu coração acelerar. Eles estavam se aventurando em território novo novamente, admitindo sentimentos que iam além da parceria que haviam estabelecido. Gabriel, posso te fazer uma pergunta pessoal? Todas as suas perguntas são pessoais para mim agora. Ele respondeu, ainda segurando a mão dela. Quando você olha para mim agora, o que vê? Gabriel ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta cuidadosamente. Vejo a mulher que está carregando meu filho. Vejo alguém forte, inteligente, que me faz querer ser uma pessoa melhor. Ele pausou. Vejo minha esposa. De verdade. E quando você diz de verdade, o que isso significa? Significa que não consigo mais imaginar minha vida sem você. Não por obrigação, não por negócios, mas porque... Gabriel hesitou, como se estivesse prestes a atravessar uma linha que não poderia desfazer. Porque eu me apaixonei por você, Helena. O silêncio que se seguiu
foi preenchido apenas pelo som da respiração acelerada de Helena. Ela estudou o rosto dele, procurando por sinais de que aquilo era apenas um impulso momentâneo ou uma declaração influenciada pela gravidez. "Você tem certeza do que está dizendo?" ela perguntou suavemente. "Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida." Gabriel se levantou e ajoelhou ao lado da cadeira dela, segurando ambas as mãos. "Sei que não foi assim que planejamos. Sei que não é o que esperávamos, mas Helena, eu te amo. Amo sua inteligência. Amo como você cuida de tudo e de todos. Amo como você me desafia. Amo como você faz essa casa se sentir como um lar." Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. "Gabriel, não precisa me responder agora. Sei que é muito. Sei que mudamos todas as regras que estabelecemos." Gabriel beijou as mãos dela. "Só precisava que você soubesse." Helena olhou para esse homem ajoelhado diante dela, esse homem que havia entrado em sua vida como uma obrigação e que agora se tornara tudo. Ela pensou em como acordava feliz, sabendo que ele estaria ali, como sentia sua falta quando ele viajava a trabalho, como seu coração disparava quando ele sorria para ela, daquela forma especial que reservava apenas para ela. "Você não precisa esperar minha resposta," ela disse suavemente, "porque eu também me apaixonei por você." Os olhos de Gabriel se iluminaram de uma forma que ela nunca havia visto. Sério, completamente apaixonada. Foi gradual, sem eu perceber, mas, Gabriel, eu te amo também. Ele se levantou e a beijou, mas desta vez não foi um beijo casto ou amigável. Foi um beijo cheio de todo o amor que haviam descoberto, toda a paixão que haviam construído lentamente, toda a esperança que tinham para o futuro. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. "Então agora somos um casal de verdade?" Helena perguntou, tocando o rosto dele. "Agora somos uma família de verdade," Gabriel corrigiu, colocando a mão sobre a barriga dela. Naquela noite, eles se deitaram como marido e mulher pela primeira vez, não apenas como parceiros dividindo uma cama. Helena aninhada nos braços de Gabriel, sentindo-se mais completa do que jamais havia se sentido. "Gabriel, obrigada por me dar tempo para chegar até aqui. Obrigado por chegar até aqui comigo." Na manhã seguinte, Helena acordou com Gabriel já acordado ao lado dela, observando-a com um sorriso. "Quanto tempo você está aí me observando?" ela perguntou, esticando-se. "Não muito. Estava apenas admirando minha esposa." Ele beijou a testa dela. "Como se sente?" "Como uma mulher amada," Helena respondeu honestamente. "E você?" "Como o homem mais sortudo do mundo." Eles desceram para tomar café juntos, e Helena notou como tudo parecia diferente. Mais leve, mais real, mais certo. Gabriel estava mais relaxado. Ela se sentia mais segura, e havia uma intimidade nova entre eles que não tinha nada a ver com obrigação e tudo a ver com escolha. "Temos que contar para nossas famílias?" Helena perguntou enquanto Gabriel preparava o café. Ele havia insistido que ela evitasse cafeína. Então ele bebia café enquanto ela tomava chá. "Sobre nos amarmos? Acho que eles já sabem." Gabriel riu. "Minha mãe comentou semana passada que nunca me viu tão feliz." Sua mãe sempre foi muito observadora e esperta. Ela apostou desde o início que acabaríamos nos apaixonando. Helena riu. Talvez devêssemos ter escutado ela desde o começo. "Não." Gabriel se sentou ao lado dela. "Acho que precisávamos percorrer esse caminho no nosso próprio ritmo, construir algo sólido, antes de adicionar os sentimentos. Agora sei que te amo não apenas pela paixão, mas pela pessoa que você é, pela parceira que você se tornou, pela mãe que vai ser." Helena se inclinou e o beijou suavemente. "Eu te amo, Gabriel Mendes, completamente e de verdade. Eu te amo, Helena Mendes, para sempre." Era a primeira vez que ele a chamava pelo sobrenome dele, e Helena sentiu uma onda de emoção. Ela era realmente Helena Mendes agora, não apenas no papel, mas no coração. O 6º mês de gravidez chegou com uma descoberta que fez Gabriel repensar completamente o significado de família e amor. Helena estava radiante, sua barriga agora claramente visível, e ele havia se acostumado a conversar com o bebê todas as noites, colocando as mãos sobre a barriga dela e contando sobre seu dia. "Hoje tivemos uma reunião importante." Gabriel sussurrava para a barriga de Helena enquanto eles se deitavam.
Sua mamãe teve uma ideia genial para o projeto da Zona Norte. Você vai ser muito orgulhoso dela quando crescer. Helena sorria, passando os dedos pelos cabelos dele. Você acha que ele pode nos ouvir? Tenho certeza de que sim. E tenho certeza de que já te ama tanto quanto eu. Eles haviam decidido manter o sexo do bebê como surpresa, algo que divertia e frustrava suas mães em igual medida. Cecília e Rosa, a mãe de Helena, haviam se tornado grandes amigas e passavam horas planejando o enxoval e discutindo nomes possíveis. Se for menino Gabriel Júnior, Cecília havia sugerido durante um almoço de domingo. Mãe, não vamos dar meu nome para a criança, Gabriel protestou. Ela merece uma identidade própria. Ele, Helena corrigiu brincando. Ontem você disse ele. Hoje estou achando que é ela, Gabriel riu. Seja como for, será perfeito. A consulta médica de rotina trouxe uma novidade inesperada. Dr. Carvalho, o obstetra que os acompanhava, solicitou um ultrassom mais detalhado depois de notar algo nos exames de sangue de Helena. Há algum problema? Gabriel perguntou imediatamente preocupado, segurando a mão de Helena com força. Não é problema. É apenas inusual. O médico sorriu misteriosamente. Vamos dar uma olhada melhor no ultrassom. Helena se deitou na maca e Gabriel permaneceu ao lado dela, ambos observando a tela com atenção enquanto o médico movimentava o equipamento sobre a barriga dela. Vejam aqui. Dr. Carvalho apontou para a tela. E aqui? Gabriel franziu as sobrancelhas, tentando entender as imagens preto e branco. O que estamos vendo exatamente? 2 batimentos cardíacos, 2 cabecinhas, 2 bebês. O silêncio na sala foi absoluto por alguns segundos antes que Helena sussurrasse. Gêmeos, gêmeos, o médico confirmou com um sorriso enorme. Parabéns, vocês vão ter 2 bebês. Gabriel sentiu as pernas fraquejarem e teve que se sentar na cadeira ao lado da maca. Helena permaneceu imóvel, olhando para a tela como se tentasse processar a informação. Mas, como não vimos antes? Ela perguntou. Um dos bebês estava escondido atrás do outro nos ultrassons anteriores. Agora que estão maiores, ficou mais claro. Dr. Carvalho imprimiu várias fotos. 2 bebês saudáveis, desenvolvimento normal. Vocês vão precisar de alguns cuidados extras, Helena, mas tudo indica que será uma gravidez tranquila. No caminho de casa, eles dirigiram em silêncio, cada um processando a notícia à sua maneira. Gabriel segurava as fotos do ultrassom como se fossem tesouros preciosos. 2 bebês, Helena disse finalmente, colocando as mãos sobre a barriga. Gabriel, vamos ter 2 bebês. 2 bebês, ele repetiu, um sorriso começando a se formar em seu rosto. Helena, vamos ter 2 filhos. A empolgação na voz dele era contagiosa, e Helena começou a rir. 2 quartos, 2 camas, 2 vezes mais fraldas, 2 vezes mais amor. Gabriel completou, estacionando o carro na garagem do prédio e se virando para ela. Helena, isso é mais do que eu jamais sonhei. Está feliz? Não assustado? Gabriel pegou as mãos dela. Estou aterrorizado e absolutamente feliz ao mesmo tempo. Você? A mesma coisa. Helena riu através das lágrimas que começaram a escorrer. Como vamos contar para nossas famílias? Vamos chamá-los para jantar amanhã. Todos juntos. Vai ser inesquecível. Naquela noite eles se deitaram mais próximos do que nunca, com Gabriel conversando com os 2 bebês. Olá, vocês 2. Ele sussurrou para a barriga de Helena. Papai aqui. Acabamos de descobrir que vocês existem e queremos que saibam que já são muito, muito amados. Sua mamãe é a mulher mais incrível do mundo e vocês tiveram muita sorte de escolhê-la. Helena sentiu uma onda de emoção. Gabriel? Sim. Quando você disse que se apaixonou por mim, foi antes ou depois de saber sobre o bebê? Os bebês? Gabriel se posicionou para olhar nos olhos dela. Foi quando você me contou sobre sua mãe, na nossa primeira conversa real, quando vi como você estava disposta a sacrificar sua felicidade por amor. Foi naquele momento que comecei a me apaixonar, só não reconheci o sentimento na época. Para mim, foi quando você ajoelhou no chão do banheiro para segurar meus cabelos enquanto eu passava mal. Você nem pensou 2 vezes, apenas cuidou de mim. Helena tocou o rosto dele. Foi quando percebi que você era um homem bom de verdade. E agora?
Agora sei que somos uma família de verdade. Não importa como começou, não importa quais eram as intenções originais. O que importa é que estamos aqui, juntos, amando uns aos outros. Gabriel a beijou com toda a ternura do mundo. Eu te amo, Helena. E amo nossos bebês, nossa família. Eu também te amo, Gabriel. Mais do que imaginei ser possível amar alguém. O jantar com as famílias no dia seguinte foi exatamente tão emocionante quanto Gabriel havia previsto. Quando eles revelaram que eram gêmeos, Cecília gritou tão alto que os vizinhos provavelmente ouviram. Rosa começou a chorar de felicidade imediatamente, e Rodrigo e Vicente ficaram tão emocionados que tiveram que abrir uma garrafa de champanhe para celebrar. 2 netos de uma vez, Cecília repetia, abraçando Helena. 2 bebês para mimar. Vamos precisar de uma casa maior, Gabriel comentou para Helena, enquanto observavam a empolgação das famílias. Você quer uma casa maior? Helena perguntou. Quero uma casa cheia de risadas, de crianças correndo, de vida. Gabriel a puxou para mais perto. Quero tudo isso com você. Helena sorriu, sentindo-se mais feliz do que jamais imaginara ser possível. Começara como uma noiva relutante em um casamento arranjado. E agora era uma mulher completamente apaixonada, esperando gêmeos do homem que amava. Às vezes, pensou ela, os melhores finais felizes eram aqueles que nunca planejamos. O 8º mês de gravidez trouxe uma correria intensa para Gabriel e Helena. A casa nova em um condomínio fechado em Alphaville estava quase pronta, com 2 quartos decorados em tons neutros, um com tema de safari e outro com tema marinho. Gabriel passava todos os fins de semana supervisionando os últimos detalhes, enquanto Helena coordenava a mudança entre uma contração de Braxton Hicks e outra. Você precisa parar de se preocupar com cada tomada e interruptor, Helena disse, observando Gabriel verificar pela 3ª vez a instalação das travas de segurança nos armários. Os bebês nem nasceram ainda. Mas quando nascerem, tudo precisa estar perfeito, Gabriel respondeu, testando mais uma vez a trava. Não quero correr riscos. Helena sorriu, apoiando-se na parede para aliviar o peso da barriga. Aos 8 meses e meio, carregar gêmeos estava se tornando cada vez mais desafiador, mas ela nunca havia se sentido tão realizada. Gabriel havia se tornado ainda mais atencioso, se isso era possível, e ela às vezes precisava lembrá-lo de que estava grávida, não doente. Gabriel, ela disse suavemente, vem cá. Ele parou o que estava fazendo e se aproximou, automaticamente colocando as mãos na barriga dela. Havia se tornado um hábito natural. Sempre que estavam juntos, ele tocava a barriga como se quisesse estar conectado com os bebês. Sente isso. Helena colocou as mãos de Gabriel em pontos específicos da barriga. Este aqui está com soluços, e este outro está chutando minhas costelas. Gabriel sorriu maravilhado, sentindo os movimentos distintos dos 2 bebês. Eles estão agitados hoje. Acho que sentem sua ansiedade. Helena riu. Você precisa relaxar, papai. A palavra papai ainda fazia o coração de Gabriel acelerar. Em poucos dias ele seria realmente um pai. Não apenas o marido de Helena por conveniência, mas o pai dos filhos dela, formando uma família real e completa. Helena, ele disse, olhando nos olhos dela, posso te contar uma coisa? Sempre pode. Quando acordei hoje de manhã e vi você dormindo ao meu lado, com nossa casa quase pronta e nossos bebês se mexendo na sua barriga, Gabriel pausou, procurando as palavras certas. Eu percebi que nunca fui tão feliz na minha vida. Nunca. Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, algo que acontecia com frequência ultimamente, graças aos hormônios. Eu também nunca fui tão feliz. Às vezes, ainda parece um sonho, como se eu fosse acordar e descobrir que nada disso é real. É real. Helena pegou o rosto dele entre as mãos. Nós somos reais. Estes bebês são reais. Este amor que sentimos é real. Gabriel a beijou suavemente, um beijo cheio de promessas e gratidão. Quando se separaram, Helena fez uma careta e colocou a mão na barriga. Tudo bem? Gabriel perguntou imediatamente. Acho que sim, foi só uma contração mais forte. Helena pausou, sentindo algo diferente. Gabriel, o quê? Acho que não foi só uma contração. Helena olhou para baixo
e viu uma pequena poça d'água se formando a seus pés. Minha bolsa estourou. Gabriel ficou imóvel por 2 segundos antes que o pânico tomasse conta. A bolsa estourou! O que fazemos? Cadê a mala? Onde estão as chaves do carro? Gabriel! Helena riu apesar da contração que estava sentindo. Respira, temos tempo. As contrações ainda estão espaçadas. Mas Gabriel já estava correndo pela casa, pegando a mala que tinham preparado semanas antes, as chaves, o telefone. Tenho que ligar para o médico, para nossas mães, para... Gabriel! Helena o chamou mais firmemente. Para! Olha para mim! Ele parou e olhou para ela, respirando rapidamente. Está tudo bem, vamos ter nossos bebês hoje. E tudo vai correr bem. Helena sorriu, mesmo sentindo outra contração chegar. Mas você precisa se acalmar para poder me ajudar, ok? Gabriel respirou fundo, aproximou-se dela e pegou suas mãos. Ok, você está certa. Vamos ter nossos bebês hoje. O trajeto para o hospital foi mais tranquilo do que Gabriel havia imaginado. Helena cronometrava as contrações enquanto ele dirigia cuidadosamente, ligando para Dr. Carvalho pelo viva-voz. Estamos a caminho do hospital, Gabriel informou ao médico. As contrações estão a cada 5 minutos. Perfeito. Eu encontro vocês lá. Lembrem-se de que com gêmeos pode ser um trabalho de parto mais longo, então mantenham a calma. No hospital, Helena foi imediatamente levada para a sala de parto. Gabriel, vestindo o uniforme hospitalar azul, não saía do lado dela, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento. Você está sendo incrível, ele dizia durante as contrações mais fortes. Nossos bebês vão nascer sabendo o quanto são amados. Após 7 horas de trabalho de parto, o primeiro choro ecoou pela sala. É um menino, anunciou o Dr. Carvalho, erguendo um bebê pequeno, mas perfeitamente formado. Gabriel sentiu lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Helena, é nosso filho. 2 minutos depois, o segundo choro se juntou ao primeiro. E uma menina. Helena, exausta, mas radiante, estendeu os braços para receber os bebês. Gabriel observou maravilhado enquanto colocavam os 2 pequenos seres no peito dela. Olá, meus amores. Helena sussurrou, tocando delicadamente os rostinhos enrugados. Mamãe e papai estavam esperando tanto por vocês. Gabriel se inclinou e tocou cuidadosamente as cabecinhas dos bebês. Eles eram perfeitos, pequenos, com cabelos escuros como os de Helena e narizes pequenos como botões. Eles são nossos, ele disse maravilhado. Eles são realmente nossos. São sim, Helena sorriu através das lágrimas. Nossa família. Naquele momento, observando Helena segurar seus filhos, Gabriel entendeu completamente o que significava amor incondicional. Não era apenas o amor que sentia por Helena, embora este tivesse crescido até proporções que ele nunca imaginara possíveis. Era algo maior, mais profundo. Era o amor que sentia por aquela família que haviam criado juntos, por aquelas 2 pequenas pessoas que dependiam completamente deles. Como vamos chamá-los? Helena perguntou. Gabriel sorriu. Eles haviam discutido nomes, mas nunca chegaram a uma decisão final. Miguel, ele disse olhando para o menino. E Sofia? Helena sorriu. Miguel e Sofia Mendes. Perfeito. Quando as enfermeiras levaram os bebês para os primeiros cuidados, Gabriel se sentou na cadeira ao lado da cama de Helena e pegou sua mão. Como se sente? Ele perguntou. Completa. Helena respondeu sem hesitação. Pela primeira vez na vida, me sinto completamente completa. Eu também. Gabriel beijou sua mão. Helena, eu sei que nosso casamento começou de forma pouco convencional, mas quero que saiba que não mudaria nada. Nem um único dia, nem uma única decisão. Porque tudo nos trouxe até aqui. Até nossa família. Até nossa família, Gabriel concordou. Eu te amo, Helena. Amo você. Amo Miguel. Amo Sofia. Amo a vida que construímos juntos. Eu também te amo, Gabriel. Mais do que as palavras podem expressar. Naquela noite, enquanto Helena descansava e Gabriel observava Miguel e Sofia no berçário através do vidro, ele refletiu sobre a jornada que os trouxera até ali. 1 ano e meio antes, ele havia se casado com uma estranha por obrigação comercial. Agora, ele era marido de uma mulher que amava profundamente e pai de 2 bebês perfeitos. Às vezes, pensou Gabriel, os maiores presentes da vida vêm disfarçados das maiores obrigações.
6 meses depois do nascimento dos gêmeos, a casa em Alphaville havia se transformado no lar com que Gabriel sempre sonhara, mas nunca soubera que queria. O som de risadas de bebês ecoava pelos corredores. Brinquedos coloridos decoravam a sala, e havia uma alegria constante no ar que fazia com que qualquer visitante se sentisse imediatamente bem-vindo. Gabriel chegou em casa depois de um dia especialmente longo de trabalho para encontrar Helena na sala, amamentando Sofia enquanto Miguel dormia no berço portátil ao lado do sofá. A cena era tão perfeita, tão natural, que ele parou na entrada apenas para admirar. "Quanto tempo você vai ficar aí parado?" Helena perguntou sem levantar os olhos, um sorriso brincalhão nos lábios. "Só mais alguns segundos. Estou gravando isso na memória." Gabriel se aproximou e se sentou ao lado dela, beijando sua testa e depois a cabecinha de Sofia. "Como foi o dia?" Miguel rolou pela primeira vez hoje. Conseguiu sair completamente de bruços e ficar de costas. Helena sorriu orgulhosa. E Sofia tentou pegar o móbile do berço por pelo menos 1 hora. "Eles estão crescendo tão rápido", Gabriel disse, tocando delicadamente a mãozinha de Sofia. "Parece que foi ontem que nasceram." "E ontem que nos casamos", Helena acrescentou suavemente. Gabriel olhou para ela. "Você se arrepende de alguma coisa?" Helena considerou a pergunta seriamente, como sempre fazia com as perguntas importantes de Gabriel. "Sabe o que me arrependo? De ter demorado tanto para admitir que estava me apaixonando por você. Perdi alguns meses de felicidade por orgulho." "Eu também me arrependo disso", Gabriel admitiu, "mas talvez precisássemos desse tempo para construir algo sólido primeiro." Sofia terminou de mamar e Helena a colocou no ombro para fazer a criança arrotar. Gabriel automaticamente se levantou e pegou Miguel, que estava começando a acordar. "Olá, campeão", ele sussurrou, levantando o filho para o alto. Miguel deu um sorriso banguela que derreteu o coração de Gabriel, como acontecia várias vezes por dia. Eles tinham desenvolvido uma rotina perfeita. Gabriel dava banho nas crianças, enquanto Helena preparava o jantar. Depois jantavam juntos, enquanto os bebês brincavam no tapete da sala, e finalmente colocavam as crianças para dormir juntos antes de terem um tempo só para eles. "Gabriel", Helena disse enquanto preparavam as papinhas dos bebês na cozinha, "minha prima Laura vai se casar no próximo mês. Que bom para ela. Vamos para o casamento?" "Vamos, mas não é sobre isso." Helena pausou mexendo a papinha de Miguel. Ela me perguntou se eu poderia dar conselhos para ela sobre casamento. Disse que nosso relacionamento parece tão perfeito. Gabriel riu. "Perfeito? Nós? A mulher que me viu chorando assistindo Procurando Nemo com Miguel semana passada? E o homem que me viu tendo um colapso porque não conseguia decidir se Sofia deveria usar o bode rosa ou o azul?" Helena riu também. "Somos longe de perfeitos, Gabriel. Mas somos perfeitos um para o outro." Gabriel se aproximou dela, envolvendo-a pelos ombros. "Isso é o que importa." Helena se virou nos braços dele. "O que você acha que diríamos para ela? Sobre casamento?" Gabriel pensou por um momento. Que casamento não é sobre encontrar a pessoa perfeita, mas sobre escolher todos os dias construir algo bonito com a pessoa que você tem ao seu lado. E que às vezes o amor não chega como um raio. Às vezes ele cresce devagar como uma planta bem cuidada, Helena acrescentou. E que filhos não salvam casamentos, mas casamentos sólidos criam famílias felizes. E que... Helena hesitou, depois sorriu. Que às vezes as melhores histórias de amor começam como acordos comerciais. Gabriel gargalhou. Acho que essa parte específica não vai ajudar muito a Laura. Naquela noite, depois de colocarem Miguel e Sofia para dormir, eles se sentaram na varanda da casa, observando as estrelas. Gabriel havia trazido 2 taças de vinho, e Helena estava aninhada em seus braços. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Sempre pode. Se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa sobre como nos conhecemos, mudaria? Gabriel considerou a pergunta cuidadosamente. Não, nem um único detalhe. Nem mesmo o fato de termos sido forçados a nos casar, especialmente não isso. Gabriel a puxou mais para perto. Porque se não tivéssemos sido forçados, talvez eu nunca tivesse tido coragem de te conhecer de verdade. Talvez tivesse sido muito orgulhoso, ou você muito independente, e teríamos perdido tudo isso. Helena sorriu. Você acha que éramos destinados a ficar juntos?
Eu acho que éramos destinados a nos tornar as pessoas que precisávamos ser para ficar juntos. E esse processo aconteceu porque nos conhecemos nas circunstâncias certas, no momento certo. Mesmo que tenha sido forçado, às vezes a vida nos empurra na direção certa, quando não temos sabedoria suficiente para escolher sozinhos. Helena se virou para olhá-lo. Eu te amo, Gabriel. Não porque sou sua esposa, não porque você é o pai dos meus filhos, mas porque você é você. Porque você me faz rir, porque você cuida de mim, porque você é gentil com as crianças, porque você é um homem bom. Eu te amo, Helena, porque você me ensinou que família não é sobre sangue ou obrigações. É sobre escolhas diárias de carinho, respeito e parceria. Você me ensinou o que é realmente amor. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas aproveitando a companhia um do outro e a paz da noite. Gabriel? Sim? Você quer mais filhos? Gabriel sorriu. Com você? Quantos você quiser. E se eu quiser 4? Então vamos precisar de uma casa maior. E se eu quiser 6? Então vamos precisar de uma fazenda. Helena riu beijando o pescoço dele. Por enquanto, estou feliz com nossos 2 milagres dormindo lá dentro. Por enquanto, eu estou feliz com tudo que temos. Nossa família, nossa casa, nossa vida. Gabriel beijou o topo da cabeça dela. Estou feliz com você. Alguns minutos depois, o choro de um dos bebês ecoou pela casa. Gabriel e Helena se olharam e sorriram. Minha vez, Gabriel disse, levantando-se. Nossa vez, Helena corrigiu, levantando-se também. Eles caminharam para a casa de mãos dadas, prontos para mais uma noite de cuidados com os filhos, mais uma noite de construção da família que haviam aprendido a amar. E enquanto Gabriel pegava Miguel no colo e Helena consolava Sofia, ambos sabiam que haviam encontrado exatamente o que sempre buscaram, mesmo sem saber que era isso que estavam procurando. Uma família, um amor verdadeiro, um final feliz que havia começado como uma obrigação e se transformado na maior alegria de suas vidas. Às vezes pensaram ambos simultaneamente. Os melhores presentes vêm embrulhados nas piores circunstâncias. E às vezes, o amor verdadeiro nasce onde menos esperamos, em um contrato de casamento, em um acordo comercial, em uma decisão que tomamos pela família. Mas quando nasce, ele é real, profundo e eterno, exatamente como o deles.